Boa noite. Na semana da aprovação do Orçamento de Estado na Generalidade, ficámos a saber que os combustíveis vão ficar ainda mais caros. É o resultado do aumento da incorporação obrigatória de biocombustíveis na gasolina e no gasóleo, a que se junta o aumento proporcional do ISP e do IVA, os impostos associados a este tipo de combustíveis. Mas a subida dos impostos sobre o setor automóvel, por alegadas razões ambientais, não se fica por aqui. Há casos em que o ISV, o Imposto sobre Veículos, e o IUC, o chamado selo do carro, sobem mais do que a inflação. Os consumidores estarão também sujeitos a uma nova taxa, desta vez sobre embalagens de refeições para levar para casa. Uma taxa que se soma à dos sacos de plástico. Os chamados impostos ambientais carregam cada vez mais nas contas dos portugueses. Mas fica a dúvida, será que este tipo de impostos protege mesmo o ambiente ou serve sobretudo para o Estado encher os cofres? É o tema para a conversa e para o debate desta semana. Para que servem e a quem aproveitam os impostos verdes ou impostos do ambiente? Convidados para a conversa e para o debate, Joana Cunha de Almeida, jurista de Direito Fiscal da Antas da Cunha ESIJA, faz parte da Associação Fiscal Portuguesa e da Associação Fiscal Internacional. Helder Pedro, secretário-geral da ACAP, Associação do Comércio Automóvel de Portugal. João Joanás de Melo, professor de Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa. E também Clemente Pedro Nunes, professor catedrático do Instituto Superior Técnico. Meus senhores, obrigado a todos por terem vindo. Estamos aqui no dia de aniversário da SIC Notícias, fazemos hoje 19 anos. Vamos para uma conversa que seguramente interessará os espectadores e tem a ver com um grande consumo e com o pagamento de impostos. Joana, comece por si. Houve há dias uma iniciativa, depois acabou por não se realizar, mas tem a ver com a Associação Fiscal Portuguesa, que decidiu falar sobre a tributação ambiental e os seus equívocos. Os impostos sobre o ambiente têm algum equívoco implícito? Bom, eu se calhar começaria por dizer que, tratando-se de um conjunto pouco sistematizado, se calhar agora um pouco mais depois da reforma da fiscalidade verde que tivemos em 2015, mas tratando-se de facto daqui de um conjunto... Na altura com Jorge Moreira da Silva. E que acabou por ser um primeiro marco, se calhar não o primeiro, mas o marco fundamental daquilo que foi a sistematização e daquilo que foi a reunião no único diploma, do que de mais importante existe relativamente àquilo que é a tributação ambiental em Portugal. E, portanto, os equívocos, eu diria que se calhar terão ficado um pouco diluídos, talvez nessa altura, mas ainda assim, e porque estamos a falar de um Orçamento de Estado, estamos a falar de ações e de medidas que são adotadas normalmente quando o Estado de facto precisa de arrecadar receitas e precisa de satisfazer questões políticas e, portanto, muitas vezes podem, de facto, os impostos sobre aquilo que é os comportamentos que deverão ser penalizados quanto ao ambiente, quanto àquilo que é o tratamento do ambiente e do planeta, pode haver um aproveitamento, efetivamente. Pode ou existe? O que é que pesa mais? É o Estado conseguir mais dinheiro para diminuir ou anular o déficit? Ou é de facto uma preocupação ambiental e esses impostos acabam por contribuir para melhorar o ambiente? Eu diria que a primeira preocupação deveria ser, se quisermos ser honestos, não é? De facto, melhorar o ambiente. Ou pelo menos não o degradar da forma que o estamos a fazer. Isso é o que vem escrito nos preâmbulos daquelas leis. É o que vem escrito nos preâmbulos e mais ainda deve ser assim. Mas depois a verdadeira intenção é essa? Num ano em que supostamente nem há déficit orçamental, não é? E portanto não devíamos ter aqui essa folga, ou melhor, essa folga não deve existir à custa de uma tributação adicional. Se é efetivamente assim, é anunciada uma carga a título de despesa com matérias ambientais, de facto, muito grande e superior 12% ou 13% àquilo que foi anunciado em 2019 e que terá ou não acontecido efetivamente, mas na realidade é um pacote ambiental no seu todo e, portanto, muitas vezes não é a tributação stricto sensu, ou melhor, a tributação da forma como nós a entendemos, reduzida àquilo que são o conjunto dos impostos do sistema fiscal, mas também aquilo que são dotações para os Ministérios da Agricultura, para o fomento da agricultura biológica, isso já é etc. despesa, já é gasto. No caso, estamos a analisar só aquilo que é cobrado às atividades económicas e às famílias. Mais de 4 mil milhões de euros por ano em nome da proteção do ambiente e depois aquilo não se traduz
traduz efetivamente em medidas de proteção do ambiente. O João já vai discordar, mas só para concluir o seu raciocínio, não é imediata essa transposição para uma defesa efetiva do ambiente. Não, o que eu digo é que há medidas em que efetivamente nós conseguimos perceber e percepcionar um impacto direto naquilo que é a defesa do ambiente, quer dizer, a partir do momento em que atuamos sobre as viaturas e sobre os veículos que são mais poluentes, tributando e penalizando em termos fiscais a sua utilização, então tem necessariamente que ter um impacto direto, não é? Até porque supostamente está a ter uma reação da parte dos agentes ou das empresas ou do ambiente empresarial. Quando as famílias precisam do carro para ir trabalhar, aquilo é mais um instrumento de trabalho do que propriamente um bem de lazer que pode ser evitado. É verdade, mas existem 2 ou 3 medidas também que de alguma forma colocam as empresas com mais um ónus ou com mais uma responsabilidade por via do benefício fiscal de atribuírem vantagens quando se deslocam em transportes públicos, a questão dos vales de transportes, espaços sociais, etc. Certo, portanto, de facto, há algumas alternativas. Alguma coisa haverá. E antes de João Jonás de Melo falar, eu vou ainda perguntar ao Helder Pedro, pedir-lhe para falar, que é para depois ter mais argumentos para responder, e eu vou-lhe perguntar se de facto este tipo de impostos ambientais ou impostos verdes serve para proteger o ambiente ou de facto serve para encher os cofres do Estado, literalmente. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Uma vez mais também felicitar a SIC Notícias pelo este aniversário que hoje está a comemorar os 19 anos. Bom, nós no setor automóvel, e a ACAP tem dito isto ao longo dos anos, é de facto dos setores mais assoberbados pela carga fiscal neste país. E se compararmos com os 28 países da União Europeia, nós fazemos parte de um grupo de 5 países, são aqueles que são considerados os que oneram excessivamente o bem automóvel. Como o José Gomes Ferreira disse, isso muitas vezes em nome do ambiente. Nós temos um código do imposto sobre veículos, que é de 2007 e que logo no seu artigo 1º refere-se ao princípio de equivalência, diz que faz uma tributação para minimizar aquilo que são os danos ambientais e também de segurança rodoviária dos veículos automóveis. Mas aquilo que assistimos é realmente a um Estado que vai cada vez mais buscar receita, neste caso concreto, ao nosso setor, porque quando falamos do automóvel temos o imposto sobre veículos, temos o ISP e depois temos o IVA, que é esta tal contradição que temos há muitos anos, que o IVA incide sobre outro imposto, sobre o ISV. Incide sobre a matéria-prima. É sobre a matéria-prima, sobre o carro, sobre o imposto que incide. Exatamente. É uma questão muito discutida, mas continua de facto a verificar-se, e com isto tudo o automóvel representa cerca de 1/5 do total das receitas fiscais do Estado. Em nome talvez desse princípio, pagamos, digamos assim, 1/5 do total das receitas fiscais. Este aspecto para nós é um aspecto importante, porquê? Porque consideramos que cada vez mais o interesse do Estado não será essa tal proteção, como a doutora referiu, mas é exatamente ter mais receita. Os não é a proteção ambiental exclusivamente, é ter mais receita. É ter mais receita. Os impostos indiretos têm subido a um ritmo alucinante nos últimos anos. Penso que nos últimos 5 anos subiram cerca de 16% os impostos indiretos. Os impostos sobre o rendimento têm descido, mas os indiretos têm subido pouco, mas têm subido para compensar não só essa descida, como também, eventualmente, o facto de não se fazerem cortes na despesa, que isso é que seria, de facto, o ideal. Mas, como digo, temos aqui o automóvel, digamos, mercê deste princípio. Aliás, há um outro ponto que eu gostaria de salientar. Quando este Código do Imposto sobre Veículos foi aprovado em 2007, agravou-se também o imposto de circulação, também com uma componente ambiental, o IUC, que substituiu o tal IMV que havia na altura, e nessa altura o IMV tinha uma receita inferior a 100 milhões de euros. Era uma receita municipal. Neste momento, só a componente que o Estado recebe, está no Orçamento do Estado, são mais de 390 milhões de euros, e não está aqui a componente, que é quase semelhante, que vai para as autarquias. Ou seja, o que se pagava menos de 100 milhões... É, porque uma componente é ambiental do imposto, naturalmente. E, portanto, são 600 milhões de euros em lugar de 100 milhões que o Estado, no seu todo, incluo aqui o Estado, o Governo e as autarquias, recebiam deste imposto. E a ideia preconizada desta reforma que foi feita na altura era gradualmente ser desagravado o imposto sobre a matrícula, o ISV, porque o Estado aumentava a receita e compensava do imposto de circulação. O resultado, ficaram os dois e, portanto, neste momento é o panorama
panorama que temos é os dois com uma receita significativa. Como a doutora referiu, o imposto sobre veículos é um imposto que incide sobre a performance ambiental e, mercê de várias medidas, a receita não tem subido tanto como subiu no passado, mas são cerca de 800 milhões de euros, que é de facto uma verba, se levarmos aos tais 390 do IUC para o Governo Central, mais 300 para as autarquias, e somarmos o IVA sobre isto, vemos a verba de que estamos a falar. Portanto, e como digo, os consumidores portugueses, eu quando falo aqui neste ponto, nós representamos as empresas do setor automóvel, mas os consumidores, é que a última análise, digamos assim, são os sujeitos passivos deste imposto, é que vão pagar na compra do bem, seja o automóvel, seja o outro. Exatamente, e do uso do bem, não é? E quando eu refiro a este ponto, referimos a discriminação que há dos consumidores portugueses face aos consumidores espanhóis, porque são os únicos com quem temos fronteira, que de facto, neste caso concreto, têm uma carga fiscal muito menor, quer no momento da compra do veículo, quer no uso, quer também no combustível. Porque nós também no ISP, quer na gasolina, quer no gasóleo, temos uma componente de imposto que é superior, digamos, bastante, como é sabido, à que os consumidores espanhóis pagam sobre esta matéria também. E houve aumento por causa dos biocombustíveis, que tem uma contradição enorme em termos ambientais. Mas antes disso, João, esta pergunta mais aberta, mais genérica. Os impostos verdes ou ambientais são para Mário Centeno encher os cofres e dizer que tem superávit? Ou são para proteger o ambiente? Ou são as duas coisas? Na verdade, a maior parte dos impostos verdes não são verdes coisa nenhuma. Se fossem impostos verdes, valeria a pena, de facto, perceber como é que eles funcionam. Como é que a coisa... Portanto, a triste realidade é que, de facto, funcionam essencialmente para arrecadar receita fiscal, porque ainda por cima a maior parte desses impostos são cegos. Por exemplo, o ISP é cego aos impactos ambientais implicados na utilização dos combustíveis. E a maior parte dos outros, dos outros impostos tem a mesma característica. Eu só tenho um imposto verde se, primeiro, ele for desenhado com base em características ambientais daquilo que está a taxar. E isso hoje em dia já acontece com o imposto sobre veículos, porque uma parte da taxa já incide efetivamente sobre a eficiência energética, sobre as emissões de carbono, concretamente, dos veículos, mas não acontece com muitas outras coisas, e concretamente não acontece com o ISP. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que uma parte ou a totalidade da receita dos impostos ditos verdes deveria ser reinvestida de forma a reduzir o problema, ou seja, devia ser reinvestida em, concretamente, eficiência energética e em transportes públicos, porque, evidentemente, a alternativa ao automóvel individual, o automóvel individual tem muitas funções, ele tornou-se um paradigma da nossa sociedade atual e tem uma componente que é absolutamente necessária, que é devido ao facto de nós termos péssimos transportes públicos, e tem uma componente que é, vamos chamar, de lazer ou mas sobretudo para mim é um fator de produção, porque as famílias usam como fator de produção, porque senão não conseguem muitas vezes trabalhar. As duas coisas, sejamos claros. Certo. A família usa para mas em grande parte ou maior parte é por causa dessa razão. Isto 20% da receita fiscal do Estado é sobre os automóveis. Bom, mas qualquer coisa à volta disso, da poluição de gases de efeito de estufa e de outros poluentes tóxicos, também é associado aos carros. E, portanto, desse ponto de vista, se nós quisermos ter uma verdadeira lógica de fiscalidade verde, que nunca tivemos um estudo sobre a fiscalidade verde, estudou corrija-me se eu estiver errado, em que a esmagadora maioria nunca foi implementada. Corrija-me se eu estiver errado, mas a filosofia última do imposto verde é ter cada vez menos receita. E eu vou traduzir o que quero dizer. O imposto sobre os sacos de plástico traduziu-se em quase nenhuma receita porque funcionou, porque as pessoas passaram a utilizar outro tipo de sacos. Dos sacos de plástico, portanto, em bom rigor, esse tipo de imposto devia colher era menos receita. Esse imposto, em concreto, o objetivo era mesmo acabar com os sacos de plástico, porque os sacos de plástico isso foi bem feito. Totalmente inútil. Até podia ter proibido logo os sacos de plástico e acabou-se. Porque há, obviamente, alternativas. Não há uma alternativa imediata ao automóvel para muitas funcionalidades. Mas é evidente que faz sentido penalizar o uso do automóvel, em particular, em utilizações desnecessárias. Mas para isso tem que ser criadas alternativas. Mas, em bom rigor, ninguém vai desincentivar-se de andar de automóvel porque ela o imposto. Porque é caro, no seu conjunto. Tanto comprá-lo como pagar o combustível.
O automóvel não é especificamente porque o Estado uma cobra mais. dupla, quer, vamos chamar profissional, quer para outros fins, de lazer, de símbolo de status, de vaidade. O automóvel serve para muitas coisas. E algumas delas devem, obviamente, ser taxadas. Não é a mesma coisa ter um automóvel de 1.200 de cilindrada do que ter um de 3.000. 95% dos portugueses não têm automóveis com mais de 1.600 cilindradas. Não, mas o que eu quero dizer é que esse segmento, obviamente, é sumptuário. Pois, e, portanto, estamos a falar de coisas mas a parte sumptuária é pequenina. Mas aquilo que é verdadeiramente importante dizer aqui é que se esses impostos fossem redirecionados para promover medidas de eficiência energética, em geral, ou seja, quem paga o imposto aceita pagar um imposto mais alto se vir algum retorno disso, se perceber para onde é que o dinheiro vai e como é que pode beneficiar disso. Concretamente, nós vivemos em Portugal em casas de muito má qualidade. 3/4 dos portugueses vivem em casas que não cumprem o regulamento de comportamento térmico dos edifícios. Portanto, são casas desconfortáveis. São quentes no verão, são frias no inverno. Isto acontece porque a construção é má e, portanto, medidas de melhoria da eficiência energética dos edifícios, quer de habitacionais, quer edifícios de serviços, em particular aqueles que são detidos por pequenas e médias empresas, devia, obviamente, ser apoiado pelo Estado. Com o dinheiro desses impostos sobre o automóvel, por exemplo, sobre a parte ambiental. E a mesma coisa, o financiamento no transporte público. Nós temos um transporte público de má qualidade, com maus níveis de serviço. Uma das notícias que acompanha este Orçamento de Estado foi que havia uma série de empresas de serviços de transporte que iam cortar carreiras, reduzir as frequências. Quer dizer, estão a gozar com a nossa cara. Não é? Portanto, diz-se, há uma emergência climática, é preciso promover alternativas tem um contraponto. ao maior poluente, que é exatamente o carro individual. Tem um contraponto, a compra de novos comboios que devia estar a ser feita, os concursos são sucessivamente então, adiados. O que é que assistimos? Um novo aeroporto do Montijo, cuja utilidade não está sequer demonstrada. As carreiras estão a diminuir, quer dizer, verdadeiramente isto não faz sentido nenhum. Portanto, se queremos falar de impostos verdes, então vamos ver para onde é que vai o dinheiro. E se vai ser aplicado para reduzir os problemas que supostamente se querem controlar. O problema da competitividade, seja com os nossos vizinhos espanhóis em relação aos combustíveis automóveis, seja com os produtos energéticos em geral para a nossa indústria, é um problema real. E esse, obviamente, tem que ser discutido em Bruxelas. E, portanto, quando se fala agora no Green Deal, é disto que temos de falar. Claro que os combustíveis que são poluentes têm que ser mais caros. E se calhar nós todos temos que perceber... Não fala da harmonização fiscal. Temos de mudar... não, é evidente, tem que se falar disso. Já entramos numa área em que os espectadores ficam a coçar a cabeça e não percebem o que estamos a falar. Não, mas quando se diz, os impostos que eu pago na minha gasolina ou gasóleo deviam ser usados para melhorar as nossas casas, isso é claro, para melhorar os transportes públicos, para eu ter uma alternativa e poder deixar o carro em casa, pelo menos para ir para o trabalho, não é? Ou ter passes mais baratos, ou, por exemplo, para estudantes, uma das propostas que foi estudada pela equipa que eu coordenei na Universidade sobre este assunto, era exatamente os estudantes de escolaridade obrigatória, obviamente, devem ter passos gratuitos. Todos em todo o país, portanto, a escolaridade é obrigatória, mas para ir para a escola, o transporte, obviamente, deve ser gratuito. A fiscalidade verde deveria servir para isso. Exatamente. Já agora só um aspecto muito rapidamente. O executivo Pedro Nunes está ali em déficit de participação. Muito rápido, aqui com esta questão do que é que nós utilizamos... Ele vai nos perdoar, seguramente. A arrecadação, a obtenção dos impostos relacionados com a fiscalidade verde, lá está. É porque, efetivamente, existe um conceito de neutralidade fiscal, que, aliás, tem que ser o objetivo de qualquer reforma, não só da fiscalidade verde, e que é aprovado, aliás, pela Comissão Europeia, e que prevê que, quando nós aumentamos um imposto num determinado sentido, então devemos, de alguma forma, compensá-lo através da redução de outro. E, neste caso, talvez não reduzindo outro imposto, não é? Mas adotando as medidas necessárias a que se veja, efetivamente, porque é que eu paguei mais impostos em sede ambiental. O Governo tem lá escrito nos preâmbulos dos diplomas, mas depois é o que se vê. Clemente Pedro Nunes, faz favor. Eu gostaria de dar aqui alguns tópicos que têm a ver com a questão da produtividade, da competitividade externa do país. Certo, mas não se esqueça da pergunta. Não. Os impostos verdes servem para encher os cofres e do Dr. Mário Centeno e já resolveu o déficit? Ou servem para promover a defesa do ambiente e desincentivar comportamentos poluentes? Para se defender o ambiente tem que se usar a tecnologia, tem que se usar os conhecimentos ambientais e tem que se ver os efeitos na competitividade económica. E, portanto, há aspectos que já foram aqui referidos que têm a ver com a situação nacional. Há aspectos de racionalidade ou irracionalidade. Eu estou totalmente de acordo que algumas destas verbas deveriam ser utilizadas para efeitos concretos,
tecnologicamente conseguidos e muito importantes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, não existe qualquer rede de recolha de biomassa no país, nomeadamente no interior. Agroflorestal, e temos um problema grave de gestão das florestas e do problema dos incêndios florestais. Não existe. Quem limpa onde é que vai pôr? Não sabe, e por isso quer fazer queimar e já não pode. Há o problema das queimadas, que nas zonas desertificadas e das zonas envelhecidas do interior, isto é um problema dramático. Dizer às pessoas que durante 10 meses ou 11 meses por ano não se pode fazer queimadas é uma coisa absurda para qualquer pessoa que esteja dentro do terreno, como o José Gomes Ferreira e outras pessoas sabem. Portanto, este é um aspecto extremamente importante. Depois há outros aspectos irracionais, porque entre o gasóleo e a gasolina, a questão do CO2, o gasóleo é mais eficiente que a gasolina. Depois há outras questões ambientais, porque o CO2 não é questão ambiental única, nem às vezes é a mais importante. Há outras questões de partículas, etc. Mas então tem que se chamar os bois pelos nomes. Não se pode andar a enganar as pessoas. Aliás, foi esse o drama do presidente Macron, quando enganou as pessoas com a questão do gasóleo, que é uma questão que em França não passou e que em Portugal passou. Porque a gente não se pode esquecer que o interior é o grande esmagado pela questão do ISP, do aumento do ISP. Porque há muitas zonas do interior, em qualquer atividade económica, o peso do gasóleo é brutal. Desde logo a agricultura, o transporte das madeiras, o transporte de produtos, o transporte de queijo, de recolha de leite, etc. E a situação, o que o Governo fez foi salvaguardar a posição eleitoral, distribuir passos sociais gratuitos ou quase gratuitos no litoral onde estão os beneficiando as grandes cidades. Os outros vieram depois em algumas zonas intermunicipais e outros não vieram. Neste momento continuam a ser eles o desgraçado da pessoa que está em Trás-os-Montes ou no Alto Ribatejo ou no Pinhal Interior anda a subsidiar as pessoas que têm o passo social gratuito na zona mais rica do país, que é, por exemplo, Cascais. E, portanto, isto são contradições brutais. Mas vou-lhe dizer já outra coisa que também é brutal sob o ponto de vista do que está a passar. Nós temos a taxa de CO2, que é uma coisa gravíssima porque afeta diretamente a competitividade europeia. A Europa tem, neste momento, 9,8% das emissões do mundo. 9,8%. O resto do mundo é mais de 90%. E, no entanto, é o único zona do mundo que tem uma taxa de carbono aplicada como deve ser. E agora veja o que se passa. Em Portugal e em Espanha estão-se a fechar as centrais de carvão. Marrocos fez uma central nova de carvão, está a vender eletricidade para Espanha e Portugal. O CO2, o carvão que está a ser usado em Marrocos não paga estes impostos. Os nossos empregos estão a perder. Isso não é só uma questão portuguesa, é uma questão europeia e que tem a ver com a competitividade mundial. É uma questão gravemente portuguesa, porque ninguém como Portugal investiu em renováveis intermitentes sem garantir a ligação da Península Ibérica à França, que é uma questão fundamental que o Presidente Macron veio a Portugal em 27 de julho de 2018 e que depois disso nada aconteceu nas interligações. Julgo que o governo francês não está nada satisfeito com o que está a passar. Isso toca nos interesses da EDP e das outras produtoras? Toca os interesses de muita gente. Agora, não toca os interesses da economia portuguesa e da competitividade portuguesa. Não podemos escrever uma coisa, não podemos passar a vida a dizer que há um problema grave dos salários em Portugal e da produtividade portuguesa e depois destruir as bases dessa competitividade nas coisas que são essenciais. E é o que se está a fazer. É uma irracionalidade total. É evidente que o Estado de Estado e o Governo disse que ia a França discutir com os franceses a questão da Central de Marrocos, que aliás a Central também foi patrocinada por poderes europeus. Porque, como é óbvio, não faz sentido. Isto é tudo uma Europa de contradições. É óbvio que a Europa não está interessada em ter mais um foco de instabilidade depois do que se passa no Médio Oriente e na zona da África do Norte. E, portanto, Marrocos teve que se fechar os olhos. Agora, racionalmente, Portugal o que não pode fazer é tomar medidas unilaterais que destroem a competitividade e a produtividade da nossa economia, porque quando se destrói a competitividade, destrói-se a produtividade. Para voltar a centrar no tema que tínhamos aqui, os impostos verdes, então, na sua opinião, são exagerados sobre as atividades económicas? Neste momento, na generalidade dos casos, são tecnologicamente irracionais em termos do global do funcionamento da economia. E, portanto, são basicamente uma forma fiscal, eu estou a dizer na generalidade, certo. Há casos pontuais, certo. Pode fazer. Agora, já falámos aqui do outro. O que lhe digo é que, por exemplo, toda a utilização e reciclagem que já foi falada de alguns desses impostos para aumentar a competitividade do país, e dou-lhe estes 3 exemplos, a questão da recolha das biomassas, que é fundamental, que não existe, a questão da sua utilização, centrais de biomassas e outras, a questão do aumento da eficiência, do aumento da eficiência energética, com programas direcionados, que é fundamental, não está a ser utilizado.
as verbas que a indústria, a CIP, no outro dia citou, dos 450 milhões de euros que vão buscar ao CEL e às taxas de carbono, vão 2 milhões para... revertem apenas 2 milhões. Portanto, nessa situação, não há reciclagem de valores. E, portanto, a neutralidade não existe. O que existe é uma punção fiscal, o que, aliás, foi óbvio. O governo da Geringonça e o atual governo, o objetivo que fez foi desviar dos impostos diretos para os indiretos. E esta é uma forma. É claro que já havia anteriormente os famosos impostos sobre o vício, o famoso tabaco, o álcool e depois o açúcar. Esse hoje é dia de aniversário, não podemos falar muito deles, portanto, já bebemos champanhe. Agora, isto é muito mais grave, porque são valores muito mais elevados, e depois, por exemplo, quando se fala no veículo elétrico, atenção, a eletricidade está a ser subsidiada indiretamente porque há uma dívida tarifária. Claro. Por outro lado, não há impostos. Portanto, tem que se juntar isso tudo e tem que se fazer as contas globais. O que muitos dos lobbies que protegem estas situações e usam essas desculpas tentam fugir à realidade. Isso é que eu penso que o governo, ou os governos, se quer ser racional e se quer lutar pelos interesses do país, tem que ser imparcial, tem que ser tecnologicamente correto, profundo e não atirar areia para os olhos, que é o que se tem estado a fazer muitas vezes. Alder Pedro, há um aumento da obrigação de incorporação dos biocombustíveis de 7% para 10%. Isto já foi decidido em 2009, o plano manteve-se na gasolina e no gasóleo. Portanto, de 7% para 10% por razões ambientais. Sabe-se que não há matéria-prima em Portugal para produzir esses biocombustíveis. A base é o óleo de palma. Ora, o óleo de palma está a ser produzido em zonas que destroem ecossistemas e que, por sua vez, destroem a vida animal, como os primatas. Indonésia e Indochina são 2 zonas do globo onde isso acontece. Uma desgraça ambiental em nome do ambiente. Está tudo cheio de contradições. E depois, com a agravante de mete-se biocombustível na gasolina e no gasóleo, sobe 1% e depois sobe mais 1% com os impostos associados proporcionais. Isto é uma loucura, digo eu. Exato. Enfim, sobre esse caso concreto, o José Gomes Ferreira diz muito bem que há aqui uma incoerência e que os poderes públicos têm, de facto, de resolver, porque nós estamos a cumprir também diretivas que noutros países também se verificam. Há planos que nós vemos para 2030 e para 2050 que prevêem aumento da incorporação de biocombustíveis e se a realidade é aquela que, como o José Gomes Ferreira referiu e como tem sido publicamente também referida, alguma coisa se passa que não estará muito bem. No nosso caso concreto, aquilo também que vemos é que, e como tem sido dito também por várias entidades, é que há realmente um aumento do preço final para o consumidor. É o resultado, digamos, que surge direto desse tipo de medida, não é? Mas quando há diretivas que obrigam a coisas iníquas, alguma coisa está mal, já desde o tempo dos romanos e dos gregos se dizia que a leis iníquas, desobediência popular e reação popular. Talvez, nesse caso concreto. Estou aqui a promover uma revolução e não pagamos. Era realmente a solução, mas eu gostava de voltar aqui um bocadinho. Eu não quero pagar esses biocombustíveis na gasolina e no gasóleo. É um assunto que tem que ser arranjar loucuras. É um assunto que terá a ser discutido. E lá está, esse é mais um ponto. Porque, infelizmente, o que acontece na fiscalidade é que não há, a nível europeu, nós estamos num mercado único, houve o ato único, já lá vão quase 20 anos, mas não há uma harmonização da fiscalidade indireta e, sobretudo, na que respeita ao automóvel e a outros bens, a respeito ao ambiente em concreto. Nós vemos, há bocado, o João Neves Melo referiu, este Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que foi lançado a 11 de dezembro, com grande impacto para a nova Presidenta da Comissão Europeia, a Sra. von der Leyen, que realmente traz uma série de medidas de curtíssimo prazo. Nós, aliás, no nosso setor é anunciado outra revisão das metas e medidas de redução de CO2 já em meados de 2021. Há uma série de medidas que são anunciadas, são medidas não legislativas, portanto, que a Comissão Europeia quer influenciar e colocar aos vários Estados, mas, curiosamente, nada é dito sobre 2 pontos que nós achamos cruciais e que temos vindo a falar há muito tempo, que são a harmonização fiscal. Ou seja, porque é que somos 28 Estados-membros e não há qualquer tipo de medida comum, os Estados tributam da forma que querem. Mas sabe porque é que isso acontece? Sobre o ambiente, o CO2, metade dos Estados-membros não tributam sobre isso. Desculpe interrompê-lo, nós sabemos a resposta. É que os carros que andam aqui dentro não podem fugir.
Não, andam cá dentro, não podem fugir. Tem uma grande vantagem. Para fugir só se forem roubados para o Norte de África. Deixe-me só concluir o raciocínio. Sim. Portanto, tributar o setor automóvel é como se tributar o combustível à saída da fábrica. Aquilo é seguro, é fácil e é fiscalizável. Tributar o rendimento é um bocadinho mais difícil, depois temos 15 a 20 mil milhões de euros a sair para os offshores. Espera aí, isto ainda não acabou, é rápido. 15 a 20 mil milhões a fugirem para os offshores. E quais são essas offshores? O Grão-Ducado de Luxemburgo, que é uma gigantesca offshore, o Liechtenstein e outras aí do espaço europeu. Portanto, é isto que temos. Está dada a resposta. Não há harmonização. Mas, pegando nas suas palavras, o automóvel, nós temos dito isto ao longo dos anos, é o imposto mais fácil de cobrar. São os 800 milhões, já foram 1.000 milhões mais fáceis. Sabe porquê? São 30 contribuintes. Porque o sujeito passivo, isto ficou feito no Código do Imposto sobre, são as marcas de automóveis, que têm garantias bancárias com o Estado para pagar os impostos. Portanto, é fácil. São 30 contribuintes com garantias perante o Estado que pagam 800 milhões de euros. No caso das distribuidoras de combustíveis são 5 ou 6, é a mesma coisa. E os automóveis têm matrícula, que é outra situação. É um bem com uma matrícula, não é? Cada um tem a sua matrícula. Portanto, é fácil de cobrar e talvez seja essa a forma, porque não houve harmonização. Mas eu gostaria só de concluir, porque achamos que essa harmonização era fundamental. Aqui há uns anos, e no caso concreto dos impostos sobre os automóveis, houve uma proposta diretiva, só que nestes casos tem que haver unanimidade na União Europeia e o Reino Unido, por sistema, votava contra, vetava estas harmonizações. Talvez agora seja mais fácil e agora vão vetar sozinhos. Haver alguém que venha agora vetar de novo. Mas o que nós propunhamos, e nós já até lançámos o repto recentemente, que é na presidência portuguesa da União Europeia, que será no primeiro semestre de 2021, o governo português, por exemplo, avançar para uma proposta de harmonização. Porque isso não vem no Green Deal, no Pacto Ecológico. O segundo ponto é a renovação de frotas, porque nós, quando falamos na redução de emissões de CO2, nós temos em Portugal um parque automóvel de ligeiros de passageiros com uma idade média de 12,7, quase 13 anos. Temos 1 milhão de veículos com mais de 20 anos. Porque quando falamos aqui na mobilidade, e há bocado o João Arnes de Melo referia esta questão dos automóveis, se é um bem, por vezes, prazer. Não, mas é um bem de utilidade. Estas regiões que o Sr. Professor falou, que não são as regiões urbanas, onde nós vivemos e que temos tendência a falar só sobre elas, que é o interior do país, estas regiões, as pessoas, quando vão trabalhar para a fábrica ou para outro local, têm que ter um veículo automóvel, porque só passam um autocarro de manhã e outro à noite e nem coincide com o horário. Portanto, atenção que a mobilidade da economia do país é fundamental, e não falamos nas mercadorias, naturalmente, dos comerciais ligeiros e dos outros. Mas, por isso é que para mim é um fator de produção. É um fator de produção, como referiu. Mas o outro aspecto é que o parque envelheceu, por diversas razões, tivemos 2 recessões na última década, e de facto não se fala nada num aspecto fundamental que é o apoio à renovação da frota. Nós propusemos ao Governo, nós temos um fundo ambiental que serve para a descarbonização, para apoiar a medida de descarbonização. Não é uma despesa do Orçamento do Estado, porque existe esse fundo com centenas de milhões, não vou agora quantificar, e poderia haver, como houve em Espanha, a Roménia introduziu agora um incentivo à renovação da frota automóvel. E em Portugal nunca se utilizou, porque isso é fundamental, incentivar a renovação, tirar de circulação veículos. O Estado gastar mais dinheiro. Significava, não era gastar, era não usar, digamos, noutros setores, porque aqui nem sequer, sendo o fundo ambiental, que é feito para a descarbonização, nem sequer ia à despesa do Estado, não era uma despesa fiscal, era uma medida para descarbonizar. E estes 2 pontos, a harmonização fiscal e a renovação de frotas, não estão em lado nenhum, nem no PNEC de 2030, nem no Green Deal, nem no roteiro para 2050, era o que gostaríamos de ver. A Joana já tomou muitas notas, agora uma provocação profissional para si. O Estado arrecadou 5,3 mil milhões de euros em impostos com relevância ambiental, no ano passado, era o que dizíamos há bocado, em bens e serviços cobrados a bens e serviços que prejudicam o ambiente. Pronto, já fizemos aqui a discussão sobre se isto é para encher os cofres ou não. A verdade é que isto é uma grande receita de impostos, e os impostos são muitos e variados, e os advogados vendem cada vez mais pareceres por causa da tecnicidade desta aplicação de impostos. Portanto, para vocês, quanto mais leis houver sobre esta área, mais volume de negócios vocês têm. Isto é uma pequena provocação. Mas eu não como provocação. Porque vocês têm que se especializar. Onde eu quero chegar verdadeiramente existe um conjunto de normas fiscais e parafiscais e de aplicação de coimas e multas e penalidades que eu acho que é um verdadeiro saco sobre as empresas. Que não é só os impostos que estávamos aqui a falar, são os regulamentos que têm que cumprir, são as taxas que têm que pagar, as licenças para estar na atividade, que reduz a economia, a competitividade da economia, como dizia o Clemente Pedro Nunes. Vocês sentem isso e os empresários pedem-vos para
para dar pareceres que lhes permitam reduzir essa carga? Pedem, naturalmente. Aí, infelizmente... Bom, já sei que o João estamos... vai dizer que eu estou a fazer o raciocínio ao contrário. Parece-me que aí, infelizmente, estamos harmonizados. Isto é um espaço democrático, João. Aí estaremos harmonizados no sentido que não é só em Portugal que isso acontece. E, efetivamente, se calhar em Portugal temos um bocadinho mais de confusão legislativa, não é? Confusão técnica legislativa, mas na realidade parece-me que nos dias de hoje todos os países desenvolvidos, e precisamente por via desta necessidade de encontrar formas de tributação sempre adicionais, não é? E novas, isso existe efetivamente. Aquilo que é o conjunto de empresários de um país como Portugal não está tipicamente, aliás, preparado para fazer face a essas dúvidas e a essa necessidade de parceiros fiscais e realmente existe aqui necessidade de, também nesta área em particular, termos alguma sistematização e tratar efetivamente, se calhar, como um novo ramo do direito, o direito de tributação ambiental, porque ajudaria, com certeza, a perceber e, se calhar, obrigaria, de alguma forma, também os governantes a dar mais contas ou a apresentar mais contas daquilo que é a arrecadação daqueles impostos em particular. Mas eu não o tomo como provocação, tomo, aliás, como aquilo que é o sucesso ou o desenvolvimento do sucesso de uma economia que está, de alguma forma, ativa e, portanto, isso é algo absolutamente normal. Eu queria fugir um bocadinho aqui atrás à questão dos biocombustíveis, porque tenho, por acaso, aqui um gráfico que mostra o que é que representa, supostamente, os biocombustíveis dentro daquilo que é o custo de 1 litro de gasolina ou de gasóleo. Tem que pegar na folha, virá-la ao contrário, virá-la eu temo que não seja perceptível. Mas nós às vezes fazemos milagres. Ponha sobre a mesa, vira ao contrário, e agora, aí como está, e agora com a caneta aponta onde quer apontar. Muito não bem, se perca então, no mapa, mas assim é muito mais fácil. Se tivermos em consideração para os nossos colegas o preço médio de venda de 1 litro de gasolina, aqui a grande fatia e o grande bolo, que é realmente impressionante, é aquele que representa a tributação deste litro de gasolina. Muito mais do que o produto, representa 62%, e dentro destes 62%, 28% é o preço do produto, efetivamente, a cotações internacionais, e 2% são os tais biocombustíveis que têm que ser integrados no combustível por via da tal obrigação e do tal compromisso dos 10%. É preciso perceber qual é, de facto, o impacto da produção destes biocombustíveis, se estamos a falar apenas ou maioritariamente da utilização de óleos alimentares usados. Nós aqui em Portugal nem sequer há estruturas industriais para produzir esse tipo de biocombustíveis, portanto tem que se importar. Importa-se vem de onde? Vem da commodity. Há uma pequena parte, sim, que tem que ser. Sim, é muito pequena, sim. Se estamos a falar de culturas intensivas de soja, também dificilmente, em termos até de espaço, será algo viável e o óleo de palma não é, está provado, está comprovado que não é uma solução. Destrói florestas, ecossistemas e mas em termos de custo e em termos daquilo... É exatamente a mesma lógica. Esse é outro tema que também temos que debater aqui. Mas em termos de custo e daquilo que representa de facto para os consumidores são 2% do valor global. Do valor global, que são 10%, agora vão ser 10% do valor do produto, que são os tais 20 e 20 e tal%. Vai ser quase 10% do valor do Exatamente, produto. que é esse o objetivo. João, força. Aqui, já não lhe faço pergunta nem nada, está aí a manifestar-se indignado com vários comentários. Primeiro, em relação a comentários que foram aqui feitos, a questão da harmonização fiscal a nível europeu é, de facto, uma coisa fundamental. Concordo plenamente. Temos de explicar aos espectadores, para cada tipo de imposto, fazer um leque de taxas idêntico pelo menos parecido, para os impostos que incidam sobre matérias que implica com a concorrência entre países e que sejam matérias de interesse claramente comum, como é o caso da dita taxa de carbono. As taxas de carbono que existem neste momento são ridiculamente baixas, não têm qualquer efeito económico. Arrecadam mais uns trocos para isto ou para aquilo, mas o efeito económico é perto de zero. Há uma coisa que é o comércio de emissões, que é uma coisa diferente. Pois, mas está tudo ligado. Não, está ligado, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é o comércio de emissões, quer dizer, há tetos de emissão, há limites máximos de emissão e os direitos de emissão são transacionáveis e isso faz todo o sentido porque desburocratiza o processo de quem quer poluir compra a quem não quer. Atribuir as licenças de emissão, nomeadamente do setor industrial, que não cobre o setor dos transportes, nomeadamente. E, portanto, está proposto que haja uma taxa de carbono que corresponda ao preço do carbono nesse mercado. Mas que tem valores muito baixos, ou seja, são valores tão baixos que não chegam a ter um efeito económico
estamos a falar de menos de 1% do preço dos combustíveis. São valores ridiculamente baixos. Portanto, se quisermos falar a sério de uma taxa de carbono, então tem de ser uma coisa que se veja e tem que ser harmonizada a nível europeu, porque senão cria, de facto, distorções ao nível da competitividade. E, portanto, daí a necessidade da dita harmonização fiscal, portanto, compatibilizar a carga fiscal dessas tipologias de impostos nos vários países da União Europeia. Estou completamente de acordo que isso é uma necessidade. E isso não acontece por falta de coragem política, por falta de vontade política e por egoísmo dos vários países que não estão para aí virados. Claro. Portanto, vamos chamar as coisas pelos seus nomes. E, portanto, é uma questão de falta de vontade política dos políticos europeus e dos cidadãos europeus que os elegem e que os questionam ou não questionam. E, portanto, uma das coisas que supostamente se pretende com este New Green Deal é exatamente apoiar esse tipo de medidas e, porventura, nos próprios tratados, medidas de proteção ambiental deixarem de exigir a regra da unanimidade, porque aí basta haver alguém, seja qual for, um país qualquer... Não se consegue fazer nada. Não se consegue O Reino Unido é a Hungria ou é outro... E isto, portanto, neste momento, isto não é um devaneio dos ecologistas, isto é uma necessidade. Porque nós estamos perante uma alteração climática que é um problema sério e temos que quer adaptar-nos, em alguma medida, quer mitigar esse problema, que aliás é um compromisso internacional que nós temos. E essa harmonização tem que ser feita não só internamente, por uma questão de competitividade entre as empresas europeias, mas também externamente. E nesse aspecto concordo com o que disse o Clemente Pérez Nunes, não faz sentido estar a comprar eletricidade a Marrocos, produzida lá, e nós cá pagamos a taxa e eles lá não pagam. Portanto, a única forma de tornar isto sério à escala internacional é a Europa dizer assim, bom, quando importamos coisas que não estão sujeitas à taxa de carbono na sua origem, então tem uma tarifa, tem uma barreira alfandegária à entrada que tem a ver com essa não respeito neste caso, pela emissão dos gases de efeito de estufa, que é apenas um indicador ambiental. O tempo voa, não se esqueça dos biocombustíveis. Não me esqueço dos biocombustíveis. Nos biocombustíveis há mais ambiente para além do carbono e para além do clima. Eu diria que o clima é um dos vamos dizer, 4 grandes problemas ambientais e de desenvolvimento que nós temos no mundo. O outro, talvez o maior de todos, é o da perda de biodiversidade, que é uma coisa que quase nunca se fala, e que é talvez o mais importante de todos, porque esse é mesmo irreversível. O clima também não se sabe bem onde é que estão os pontos de viragem, ou a partir de que momento é que as coisas são irreversíveis, mas apesar de tudo, sabemos um bocadinho mais como é que a coisa funciona e há um bocadinho mais de mecanismos apesar de tudo, de prevenção, enquanto que na biodiversidade, eliminada, quanto ao fator clima, daria muitas horas de programas de televisão. Não tenho dúvida. E a biodiversidade, ao contrário do que dizem os ecologistas, que o verde sobre a terra diminuiu, é ao contrário, aumentou por causa da disponibilidade de dióxido de carbono. As zonas de vegetação aumentaram. Isso está dito no noticiário internacional. Se isso nos levarem, até nas zonas onde havia mais frio, agora há mais... Um ponto de viragem no clima que provoca, por exemplo, o derretimento da calote glaciar da Groenlândia, o nível do mar sobe 7 ou 8 metros. Esse aí, João, desculpe, teríamos já aqui uma discussão matemática. É impossível. Desculpe eu dizer-lhe assim, é impossível. Devido ao gelo das calotes polares por toda a superfície do globo, não lhe dá mais de 1 metro de altura. Não dá. Eu arrisco a minha credibilidade a dizer isso. Você não percebe nada. Eu não sou cientista, não sou cientista, mas é uma questão de matemática, de vida. Não, a questão matemática é muito simples. Isso é um mito, essa história dos 7 metros. É como aqueles filmes em que o nível do mar vai ao topo dos Himalaias. O nível do mar já esteve, qualquer coisa na história planetária, perto de 30 ou 40 ou 50 metros acima do nível que está agora. E também já esteve muito abaixo do que está agora. Certo, mas isso foi por movimentação de placas tectónicas. Se o mantiver ceteris paribus, como dizem os economistas... É melhor chamar com um especialista Ok, hoje o programa não é sobre isso. Mas hoje o programa não é sobre isso. As previsões concretas que existem é que se a calote glaciar da Groenlândia, que é uma calote glaciar terrestre, derrete, estamos a falar de uma subida do mar na ordem dos 7 ou 8 metros. A subida do nível do mar está a acontecer agora, neste momento, e que se prevê uma subida em média, enfim, o cenário médio é de um aumento de 1 metro de nível do mar até ao fim do século. O principal fator é a expansão térmica da superfície dos oceanos. Claro. Cerca de 70% a 80%. Os outros 20% ou 30% é o derretimento dos pequenos glaciares nos Alpes, nos Himalaias, nos Montanhas Rochosas e por aí fora. E, portanto, estamos a falar de 1 metro até ao fim do ano. Mas ainda não parece termos atingido o ponto de viragem que provocará... Não sabemos se vai acontecer ou não, esperemos que não,
o derretimento da calote glaciar da Groenlândia. E se derreter a calote glaciar na Antártida, então não estamos a falar de 7 metros, estamos a falar se calhar de 60 ou de 70. Portanto, isto é o que nos dizem os biólogos. Vamos ter que discutir esse assunto seriamente. Não, podemos discutir esse assunto, mas a questão dos biocombustíveis. Certo, os biocombustíveis, nesta matéria da energia ou da fiscalidade, não há varinhas mágicas. Se tira de um lado, tem que se pôr do outro. E uma coisa que eu queria discordar em relação a comentários que foram aqui feitos é que faz todo o sentido que haja uma maior incidência nos impostos indiretos, com os impostos do consumo e os impostos sobre os combustíveis ou sobre os veículos, porque aí eu consigo controlar em que é que vou gastar o meu dinheiro. Portanto, eu prefiro pagar mais caro o combustível ou a eletricidade porque eu tenho alternativas e isso será João, particularmente interessante isso será se verdade, me permitirem e ter útil, uma alternativa. Será verdade e útil se o biocombustível for produzido em Portugal em ambiente controlado. Exatamente. Agora, quando ele se importa que de zonas do globo onde só há desflorestação sim. e desgraças obviamente que sou associados ao movimento e à completamente transação. contra estar a importar óleo de palma que então, se esteve a está destruir contra, temos de dizer que o Governo para com isto. Não, mas leis iníquas, mas atenção, então, nesse reação caso, popular contra. Atenção, mas então o Governo tem que facilitar a produção, nomeadamente de biocombustíveis derivados de resíduos, em Portugal, que é algo que tem sido dificultado. Não é? Portanto, se calhar algum importador ganha muito com isso e tem ali uma pressão e tal. Se calhar sim. Os biocombustíveis, podemos dizer que os biocombustíveis, a utilização de biomassa como fonte energética, tem muitas origens e eu distinguiria duas origens fundamentais. Uma são os chamados combustíveis derivados de resíduos, que são de muitas qualidades e feitios. Podem ser os óleos alimentares usados, pode ser a casca do arroz, o caroço da azeitona, os bagaços, coisas que já se usam em larga escala, como por exemplo os licores negros nas fábricas de celulose. João, desculpe lá, eu agora não resisto. Sabe o que é que está a acontecer com o bagaço da produção de azeite em Portugal? Há excesso. Calma, há excesso, não há excesso nenhum. Desculpe que eu pouco conheço disto, acho que está tudo ao contrário. O Governo decidiu classificar aquilo como um resíduo. Para quê? Para cobrar pelo tratamento. Isso é verdade. Quando o bagaço serve perfeitamente para espalhar nas terras como estrume. Simples. E porquê é que não se faz isso? Há interesse em cobrar o dinheiro. Isso é um problema. O interesse é em cobrar o dinheiro sobre isso. Quero falar em economia circular. Quero, mas também não temos tempo neste programa. Mas é outro tema. Em Portugal, a economia circular, e isso aplica-se concretamente aos resíduos e aplica-se em particular à transformação de algumas categorias de resíduos em combustíveis. Sim. Quando estamos a falar de combustíveis, chamados combustíveis derivados de resíduos, quando estamos a falar desse tipo de biomassa que podem ser transformados em combustíveis, isso faz todo o sentido, porque de facto significa evitar a utilização de combustíveis fósseis. Sim. E isso, mas o João sabe porque é que isso não se promove, porque concorre com a EDP e com a Endesa. Palavras suas, já não falámos minhas, disso mas é um dos fatores que está em causa. Há outro tipo, só para acabar o raciocínio, há outro tipo de biocombustíveis, que são aqueles que são plantados para isso. E aí temos dois tipos de problemas. Um é que concorrem, em alguns casos, estamos a falar tipicamente de produções intensivas, seja em Portugal, seja em outro país qualquer, sejam importados. Em alguns casos concorrem com a produção alimentar e, portanto, podem encarecer o preço dos alimentos. E, como são, na maior parte dos casos, podem não ser. Há muitas variantes. Mas nos casos em que são culturas intensivas, têm todos os problemas ambientais, de degradação dos solos, de poluição dos solos e das águas subterrâneas, etc., associados às culturas intensivas, que muitas vezes não têm também o devido controle ambiental. E, portanto, só há uma forma de olhar para isso seriamente, que é fazer a análise do ciclo de vida, de todo o ciclo de vida daquele produto energético. Mas eu não tenho dúvidas quando é de óleo de palma importado é uma desgraça. Estamos de acordo. Mas só queria acabar uma questão que é muito importante. A medida mais importante de todas para conter estes problemas, claramente, é aquilo que podemos chamar a parcimónia. Nós gastamos demais. Nós comemos demais, nós temos demasiadas coisas, nós temos um estilo de vida que é totalmente insustentável e, portanto, isso tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com a nossa mentalidade e, portanto, as soluções tecnológicas ou organizativas são necessárias, mas não são suficientes. Enquanto nós, como sociedade, não percebemos que temos uma sociedade que é excessivamente gastadora, aquilo que o Papa Francisco designa a sociedade do descarte, enquanto nós não percebemos isso e não estivermos dispostos a mudar de vida também, só as soluções tecnológicas e organizativas ou de fiscalidade não resolvem o problema. Isto são ferramentas para ajudar. Eu acho que já estou um bocadinho no bom caminho, porque às vezes passo o almoço à direita e não há almoço, e portanto já estou a contribuir para não gastar tanto. Para não gastar. Menos recursos gastos. A primeira coisa que gostaria de dizer é quando disse o biodiesel, que é aquilo que se falou, é para o gasóleo.
para a gasolina não é o biodiesel, é o etanol. E eu não sei exatamente como é que vão entrar. Por isso é que eu tive o cuidado de dizer biocombustível. Certo. Mas aí o bioetanol pode ter outras origens e é evidente que há programas bastante bem sucedidos. Os brasileiros tinham o Canadá teve e tem. E até com aspectos complementares em que melhora a produção animal e melhora a produção agrícola porque vai aos subprodutos. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que agora que os ingleses vão sair, eu estou muito preocupado com a questão da falta de pragmatismo europeu. Porque os ingleses eram uma base de pragmatismo. E, de facto, quando eu ouço falar na Iniciativa Verde e nessas questões, nós estamos a ver o que é as negociações internacionais de acordos comerciais. E vamos ter agora uma com o Reino Unido que vai ser complicadíssima, como já se percebeu. E, portanto, quando se diz que vai haver barreiras alfandegárias a produtos que correspondem ou não a certas questões ambientais, isso é praticamente impossível. É utopia pura. Porque onde é que se vai incluir, em produtos que fizeram 4 ou 5 países, onde é que se vai incluir a taxa de CO2 ou a taxa de outras questões ambientais e as questões, e estou totalmente de acordo com o João Mel, o CO2 não é a mais importante questão ambiental que existe. Há outras tão ou mais importantes que essas. Até porque a questão do CO2 tem um problema gravíssimo, é que ele só funciona rigorosamente à escala planetária. Se existe, só é rigorosamente à escala planetária, o que é uma coisa complicadíssima. Não nos podemos esquecer o seguinte, o que a China, eu gostaria de dizer o seguinte, o que a China assinou no COP21 foi uma coisa extraordinária. Foi dizer, até 2030 faço o que entender. E em 2030 eu vou ver o que é que posso fazer. Ora, em 2030, se há países que dizem que na Europa que vão fazer neutralidade carbónica há custos exorbitantes, não existe indústria na Europa, nem economia da Europa, nem Europa em 2030. Não se esqueça destes números. A China está a construir neste momento, ou acaba de construir, mais centrais a carvão, está a construir, do que toda a Europa junta. 75 mil megawatts. Portanto, isto é um mero devaneio. Isto é o que a Europa está a fazer e o que a senhora von der Leyen, com todo o respeito, pela senhora Presidente da Comissão Europeia, o que ela disse é uma irresponsabilidade em termos de geoestratégia. E isto é gravíssimo. Porque Portugal aqui o que tem que ser é pragmático, defender os seus interesses, estar no meio da coluna, temos de continuar a conversa sobre esse ponto. Não salientar pela negativa, ir por tudo aquilo em que a tecnologia e a economia se podem fazer win-win situations e não ir para situações que são apenas um tiro no pé. Helder, duas coisas que eu deixo-me só introduzir este tema, que é duas coisas que eu achei interessantes e se calhar com mais alguns adjetivos, foram ditas pelo atual Ministro do Ambiente, que de repente declarou que dentro de 5 anos os carros a gasóleo não valiam nada, enfim, saiu da cabeça dele, ele lá sabe, e depois neste mesmo estúdio, numa entrevista que foi bastante viva, por assim dizer, troca de pontos de vista também nas perguntas e respostas, ele acabou por admitir que quando a maior parte do parque automóvel em Portugal for elétrico, o mesmo nível de fiscalidade que incide agora sobre os carros a gasóleo e gasolina vai incidir sobre os carros elétricos, porque o Estado não pode viver de outra maneira, precisa desse dinheiro. E antes disso tem que acabar com a dívida tarifária. Aqui essa questão é muito importante, pronto, esse ponto... Não estou a dizer mentira nenhuma, ele disse isso publicamente. Disse, com certeza, disse, e nós estamos também muito preocupados. Sobre a questão do diesel, nós sempre achámos que deve haver aqui o princípio da neutralidade tecnológica. Infelizmente, não foi esse o princípio seguido a nível europeu, por um regulamento aprovado pela Comissão Europeia e o Parlamento, e direciona numa determinada tecnologia em detrimento de outras. Nós discordámos na altura, mas é este o regulamento que temos. Achamos que deve haver uma neutralidade tecnológica. Porquê? Porque temos as normas Euro que funcionam e hoje em dia motores de combustão interna, sejam diesel ou gasolina, emitem muito menos de nova geração do que emitiam há uns anos atrás. Estamos no fim. Se vou só acelerar para dizer o seguinte, a nossa preocupação é que, de facto, houve uma consultora que fez um estudo que quantificou as propostas que vêm exatamente no PNEC 2030, o plano que foi lançado pelo Governo e também no roteiro, e, de facto, a cumprir-se as metas que ali estão, há um déficit fiscal de 2 mil milhões de euros em termos de ISV, ISP e IVA. Isso, de facto, preocupa-nos. Nós sabemos a necessidade, e foi o início do programa voraz que o Estado tem de consumir recursos, e concretamente recursos que vêm de receitas de impostos indiretos, e a ACAP já propôs ao Governo um grupo de trabalho para estudarmos todo este processo da fiscalidade da próxima década, porque, de facto, e o Sr. Ministro também não foi alheio a essa pergunta e disse que haveria de haver outra forma de tributar, e, de facto, essa é a nossa preocupação, porque esse estudo diz que até 2030 são 2 mil milhões de euros de poupança fiscal, mas é uma poupança que necessariamente não será poupança quando os governos entenderem que há uma falha no orçamento. Meus senhores, eu senti que havia aqui muitos pontos que mereciam continuação. Vamos tê-las, estão convidados em breve. Acho que ainda tenho tempo. Espero que o meu realizador não me dê literalmente na cabeça para eu estar a esticar o tempo do programa.